como controlar o diabetes com 12 dicas e reduzir os níveis de hemoglobina glicada. Nesse vídeo, eu vou te falar tudo sobre diabetes, o que tem de comprovação científica, e eu não vou te vender nenhum tipo de suplemento. Esse é um vídeo informativo, não tem nada a ver com indicar algum remédio ou indicar algum suplemento ou algo do tipo. Então, se você está esperando algum remédio milagroso, esse vídeo não é para você. É para quem realmente quer aprender sobre diabetes e dicas que são comprovadas. Vou te falar aqui muita evidência científica e também um pouco da minha experiência. Eu sou endocrinologista, especialista em diabetes. Primeiro, como nós estamos falando de hemoglobina glicada, você tem que entender esse conceito. Hemoglobina glicada é um exame de sangue que nós utilizamos para avaliar a média do açúcar no sangue dos últimos 90 dias. Esse exame ele consegue fazer uma média e dar um valor, que através desse valor nós conseguimos saber como está o controle do diabetes e também o risco do paciente ter uma complicação crônica do diabetes, uma doença nos olhos, a chamada retinopatia diabética, nos rins, nefropatia diabética, e até mesmo o risco de ter um infarto, por exemplo, uma doença cardiovascular. Qual é esse valor? Primeiro, quais são os valores de normalidade? Até 5,6 é um valor considerado normal de hemoglobina glicada. 5,7 até 6,4, pré-diabetes. 6,5 ou mais, sempre lembrando que para diagnóstico de diabetes deve ser repetido 2 vezes ou ser associado com outro exame. Então, 6,5 ou mais dá o diagnóstico de diabetes. E qual é o valor da hemoglobina glicada no tratamento do diabetes? Em torno de 7%. Por que eu falei em torno? Porque esse valor não é fixo. Muitas vezes o médico pode mirar um valor menor do que 7%. 6,5%, por exemplo. O paciente tem um baixo risco cardiovascular. E às vezes esse valor, a meta do tratamento também pode ser maior. 7,5%, até mesmo 8% de hemoglobina glicada naquele paciente que não pode fazer hipoglicemia, que tem um alto risco cardiovascular, que tem uma doença isquêmica no coração. Por quê? Porque na hipoglicemia o que acontece? Os níveis de adrenalina aumentam, o corpo aumenta a produção de cortisol. O que acontece com o coração? Ele acaba batendo mais rápido pela descarga de adrenalina. Então, muitas vezes, esse valor pode ser um pouco maior, mas, em média, como eu estou falando aqui, um padrão, esse padrão seria em torno de 7%. Eu quero que você entenda bem esse exame de hemoglobina glicada. Por quê? Porque ele também tem falhas. Como, por exemplo, se o exame vê a média nos últimos 90 dias, se você fizer o exame de hemoglobina glicada antes dos 3 meses, 2 semanas depois de começar o tratamento, por exemplo, o resultado vai dar um resultado falso, porque vai refletir o período anterior. Então é importante respeitar esse intervalo de 90 dias entre um exame e outro. Essa é uma causa muito frequente de erros do tratamento, porque o médico acaba olhando aquele exame, não, mas eu fiz modificações e mesmo assim não adiantou. Na verdade, você fez o exame antes do tempo. Então respeite o intervalo de 90 dias para fazer um novo exame de hemoglobina glicada, como você já viu que é a média dos últimos 90 dias. Essa é a primeira observação. Outras situações também podem alterar e dar um resultado falso da hemoglobina glicada, como, por exemplo, quem tem insuficiência renal, quem tem um prejuízo na filtração dos rins, na função, na verdade. Se os rins não estiverem funcionando bem, o resultado da hemoglobina glicada vai vir falso, não vai poder confiar. Quando o paciente tem alguma situação como a insuficiência renal ou até mesmo uma doença na hemoglobina, uma alteração nas células vermelhas do sangue, como anemia, por exemplo, tem outros meios para verificar como é que está o controle do diabetes, como, por exemplo, a medida do dedo, com um glicosímetro. Podemos fazer a média do açúcar no sangue pelas medidas do dedo. Também é um método, se você tem insuficiência renal, saiba que tem outras maneiras também de verificar como é que está o controle
do diabetes. Uma outra situação que também pode falsear os níveis de hemoglobina glicada é quando o paciente está fazendo muita hipoglicemia. Por quê? Como é a média, se você estiver fazendo resultados inferiores a 70, 45, 50, e outras vezes você está fazendo hiperglicemia, resultados altos como 250, 220, o que pode acontecer? Pode juntar esses resultados, né, e dar uma média, e a média vir boa, quando na verdade você vai olhar o tratamento do diabetes e ele não está nada bom, porque você está fazendo os dois extremos, está fazendo hipo e hiperglicemia. Então, se você está fazendo muita hipoglicemia, está com alguns sintomas de hipoglicemia, como suador, tremores, confusão mental, né, palpitação, tem que anotar isso e conversar com o médico, porque o exame de hemoglobina glicada não vai ser um bom parâmetro. Outros meios, né, como aquele mesmo que eu comentei, através do teste do dedo, também pode ser utilizado para fazer uma média e estimar como é que está esse controle. Agora que você já entendeu para que serve a hemoglobina glicada, vamos conversar como reduzi-la. Como controlar o diabetes com 12 dicas. Número 1, tenha uma rotina. É fundamental que você tenha uma rotina. Dormir e acordar nos mesmos horários. Mas precisa ser sempre não, mas na maioria dos dias. Por que eu falo isso? Porque sempre que eu comento com os pacientes isso, muitos perguntam, mas se eu tiver a formatura, se meu filho está se formando, bom, daí, nesse dia, você pode sair da rotina, não tem problema. O que importa mesmo é que seu corpo saiba reconhecer as partes do dia. Então, na maioria dos dias, você tem que dormir e acordar nos mesmos horários, porque o nosso corpo segue um ciclo durante o dia, chamado ciclo circadiano. E naturalmente, pela manhã, ao despertar, a produção de cortisol aumenta. Outros hormônios também estão aumentados, como é o caso do glucagon, hormônio do crescimento, a própria adrenalina. E dessa maneira, se você tiver uma rotina, o seu corpo consegue entender e fica mais fácil de você controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso já é estudado, que pessoas que não têm uma rotina acabam invertendo, acabam dormindo um dia inteiro, depois ficam à noite acordada, no outro dia ficam acordadas durante o dia, aí dormem de noite. Logo fica mais difícil para o corpo saber quando ele tem que produzir certos hormônios. Já que eu estou falando de rotina, é importante você dormir pelo menos 6 horas por noite. Se você dormir menos do que 6 horas, eu tenho estudos também que relacionam com o aumento da frequência de diabetes. Tem uma discussão, qual seria o tempo? 6 ou 8 horas, por exemplo. Vamos ficar aqui com 6 horas, pelo menos, porque eu sei que não é todo mundo que consegue dormir 8 horas por noite. Se você conseguir, melhor ainda, mas se você respeitar esse intervalo mínimo de 6 horas, também tem benefício do controle do açúcar no sangue. Eu estou incluindo essa dica do sono aqui na dica número 1 da rotina, então não vai contar com uma dica isolada. E a dica número 2, nessa dica aqui muitas pessoas dão risada, mas é comprovada cientificamente, então não vale rir, mas se você segui-la, você vai ter o melhor controle, que é sobre o tamanho do prato. Se você reduzir o tamanho do prato, já é comprovado que o seu cérebro tem um menor estímulo para comer mais. Porque você acaba vendo o prato cheio, mesmo que seja um prato menor, e você come menos. Logo, você consegue controlar os níveis de açúcar no sangue de uma melhor forma. E muitas pessoas comentam também, né? Várias pessoas, né? Até acho que é brincadeira, conforme eu falei, mas muitas comentam, essa dica não vai adiantar nada. Por quê? Se a pessoa não consegue colocar, né, no prato, a pessoa vai acabar aumentando, vai fazer um morro, né, vai aumentar a quantidade, vai aumentar a altura do prato. Mas isso não acontece, porque vai além da nossa compreensão, né? De maneira racional, você está pensando assim, eu vou colocar, né, fazer um morro, não vai adiantar nada. Mas para o nosso cérebro adianta sim, que ele fica mais satisfeito, acaba olhando, né, o prato cheio, digamos assim, mesmo que um prato menor, e você come menos. Então é por isso que nos buffets, né, nos restaurantes, tem muitos que servem por quilo, você pode ver que o prato é bem grande, é para você servir mais. Já é comprovado também
né? A recíproca é verdadeira. Se você com um prato menor come menos, com um prato maior você come mais. Às vezes você acaba pegando, né? Tem só por impulso. Você vai ali, não, vou comer. E aí quando chega na mesa, você realmente vai comer, realmente peguei demais. Então vale a pena você reduzir o tamanho do prato. É uma dica bem simples e que dá resultado a longo prazo. Número 3. Essa dica aqui é muito importante no seu tratamento, que é anotar os períodos que você teve alguma infecção, alguma gripe ou um estresse muito forte, porque assim o médico consegue interpretar de uma melhor forma e não toma uma conduta precipitada, por exemplo. Porque nos períodos que você está com uma infecção, pode ser infecção urinária ou infecção de vias aéreas, como uma gripe, por exemplo, ou até mesmo a pneumonia, você tem que anotar no seu diário, porque o diabético tem que ter um diário para você anotar as coisas mais importantes. Muitas pessoas se surpreendem quando eu falo isso. Ah, mas eu não quero, é muito chato ter o diário. Então, a dica número 3 é tenha um diário e anote as coisas mais importantes, como por exemplo uma gripe. Por quê? Porque o que acontece quando você tem uma infecção? Os níveis de açúcar diminuem ou aumentam? Você sabe, né? Os níveis aumentam, porque o corpo tenta combater a infecção e de uma maneira fisiológica, os níveis, de uma maneira natural, digamos assim, os níveis de açúcar no sangue durante a infecção ficam elevados. É um mecanismo de defesa do corpo. E se o médico não souber que você teve essa infecção, pode confundir o seu tratamento. Então, anote períodos de estresse e essas alterações importantes, porque vai facilitar a análise e também vai te ajudar. Você vai conseguir compreender melhor o diabetes. Então, tenha um diário. Eu sei que é chato. Outra coisa que vale a pena é você fazer, escrever o que está comendo. Por exemplo, não precisa ser exatamente as porções. É difícil ter uma balança junto, Você vai no restaurante, mas anota os alimentos, vai fazer com que você tenha mais clareza na hora de decidir. Isso também é comprovado, te ajuda. Só, as dicas estão valendo a pena? O que você acha? Tá sendo a terceira, olha quanta coisa eu já falei. Se isso está te ajudando, eu peço que dê um like nesse vídeo. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Não, 12 mil likes. 1.000 likes para cada dica. E assim o vídeo é mais distribuído, a plataforma entende que o vídeo é interessante, acaba mandando para mais pessoas. E tem muitos diabéticos que precisam. Porque a quarta dica está relacionada com isso aqui que eu estou falando, que é entender sobre a doença e parar de acreditar em algum suplemento milagroso. Eu falei que não ia vender nada aqui. Então, preste atenção nessas propagandas milagrosas, vídeos patrocinados. Por quê? Porque não existe nenhum milagre no tratamento do diabetes. O que existe é você pegar essas dicas, pegar as orientações do médico, a prescrição dele, e realmente seguir dia por dia, ter uma rotina. E aí sim, no longo prazo, você consegue ter o resultado. E se você entender sobre a doença, se você assistir os vídeos, se você pegar essas informações, isso não é o médico que tem que saber, não. Isso é você que tem que saber. Porque você consegue ter melhor entendimento. Muitas pessoas comentam, mas isso é o médico que tem que saber. Negativo, você que tem que ter esse conhecimento. Porque o médico não vai estar 100% do tempo para ajudar você a fazer melhores escolhas. O nutricionista também não vai estar para conferir lá o que você está comendo, para dizer que isso é certo ou errado. Então, você tem que seguir as orientações, mas você tem que ter o conhecimento. Por exemplo, pensa rápido agora. Você sabe qual é a melhor fruta? Goiaba, laranja ou manga? Se você não sabe, tem que estudar mais sobre diabetes, porque você precisa ter esse conhecimento para no dia a dia você tomar melhores decisões e conseguir controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, dica número 4, entender sobre a doença, como funciona o diabetes e também não acreditar em nenhum suplemento, não existe nenhum complô dos profissionais de saúde, nutricionistas, enfermeiros, médicos que não querem revelar o segredo. É porque realmente não existe um segredo só, são vários, como eu estou comentando nesse vídeo aqui. Então, o número 5, vamos seguir. Beber água. Se você estiver hidratado, você também consegue
controlar melhor os níveis de açúcar no sangue. Primeiro, porque o diabético tem uma tendência a ficar desidratado, principalmente quando os níveis de açúcar no sangue estão mais elevados. Para compensar isso, os rins acabam eliminando açúcar e junto com o açúcar, água também. Então é por isso que quando o açúcar no sangue está muito elevado, você tem um aumento da sede, por consequência também acaba urinando muito. É por causa disso. Então, hidratação. O que seria um nível bom de hidratação? 30 ml por quilo de peso. Então, eu, por exemplo, eu tenho 100 quilos. Muitas pessoas perguntam, tem 100 quilos? Eu tenho 86 e pratico atividades físicas. Fica aqui a nota, porque muitas pessoas acham estranho. Tem 100 quilos, não pode ser. Então, 30 ml, no meu caso, 3 litros de água por dia. Isso dividido em 4, 5 vezes. E outra dica importante sobre a água, que além de ter outros benefícios, muitas vezes você está com sede e o cérebro confunde como sendo fome. Então você acaba comendo quando na verdade você está com sede. Se você estiver sempre hidratado, também vai te ajudar no controle para você, para o seu cérebro, na verdade, não confundir esse estímulo da sede com o estímulo da fome. Então é muito importante, além de te proteger da desidratação, também tem esse benefício adicional. Tem algumas exceções aqui, tem pacientes que têm indicação médica de não consumir tanta água, assim. No caso de uma insuficiência cardíaca muito descompensada ou uma insuficiência renal, então fica essa nota aqui. Mas em geral, 30 ml por quilo de peso, isso dividido é um bom número para você ficar hidratado. Dica número 6, adicionar fibras, como chia, linhaça, porque qual é o mecanismo das fibras? Qual é a função das fibras? Elas ajudam na digestão, acabam retardando a absorção dos carboidratos, por exemplo. Então, se você ia comer uma banana, se você colocar chia, por exemplo, você não vai ter aquele pico de açúcar no sangue, porque a absorção vai ser mais lenta. Isso te ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e os níveis de hemoglobina glicada. Porque vocês lembram que a hemoglobina glicada é a média. Se você não fizer um pico, retardar a absorção, isso também vai ajudar no controle do diabetes. Isso vale para alimentos que são ricos em fibras também. Como, por exemplo, se você comer uma laranja, se você tomar o suco de laranja, o que é melhor? Muitas pessoas acham, é tomar o suco. Por quê? Se você comer uma laranja, você tem o suco e mais alguma coisa. Só que essas coisas aí são as fibras. E se você tomar o suco, vamos seguir nesse exemplo, vai fazer um pico de açúcar no sangue, logo você vai ter um pico de insulina. E pro diabético isso não é nada bom. Se você comer a laranja, as fibras da laranja vão retardar a absorção dos carboidratos e vão melhorar os níveis de açúcar no sangue. Vai ser mais fácil de você controlar, não vai fazer o pico de insulina, o pico de açúcar no sangue. Então, vai ser bom para o controle do diabetes. Então, adicione fibras, muito importante, nossa dica número 6. E a dica número 7, também muito importante, cuidado com alimentos saudáveis, porém calóricos. Como, por exemplo, castanhas, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, e até mesmo abacate. São alimentos saudáveis? São extremamente saudáveis, mas você tem que cuidar na quantidade, porque são extremamente calóricos. Tem gorduras boas? Faz bem para o nosso corpo? Sim, mas se você consumi-los em excesso, o que vai acontecer? Você vai fazer um excesso de calorias, vai engordar. E o que o tecido adiposo, tecido gorduroso faz? Dificulta a ação da insulina. Logo, o seu corpo tem que produzir mais insulina para tentar compensar isso. Ou, se você tem diabetes tipo 1, por exemplo, acaba utilizando insulina, vai ter que usar uma dose maior de insulina e vai dificultar o controle do diabetes, dos níveis de açúcar no sangue. Então, cuidado com alimentos saudáveis. Procure saber quantas calorias tem por porção. É fundamental para o controle isso, tá? Quando eu falo, por exemplo, que um punhadinho de amendoim ou de castanha do Pará, um punhadinho assim, que cabe na mão aqui, tem, em média, 500 calorias,
Muitas pessoas se assustam. Como assim? Então, tente saber antes de consumir, ter uma noção, né? Aquilo que eu falei de entender sobre a doença, para você não exagerar em alguns alimentos que são saudáveis. O mesmo vale para o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem é saudável? Sim. Você deve consumir na salada? Sim, mas tem que cuidar na quantidade, porque o excesso vai fazer você engordar e vai dificultar o controle e a redução da hemoglobina glicada. Número 8. Pratique atividade física. Exercícios, como caminhada, corrida, musculação, hidroginástica, até mesmo atividade física em casa. Por quê? Te ajuda muito no metabolismo do açúcar. Se você aumentar a massa magra através de exercícios físicos, o músculo ele também consome glicose e de maneira comprovada ajuda no controle do diabetes. É um grande aliado, é uma das dicas mais importantes. Qual o tempo de atividade física para você ter esses benefícios? Pelo menos 150 minutos por semana, dividido em 3 ou mais dias. Então, 30 minutinhos, 5 vezes por semana, já seria o suficiente para você aproveitar desses benefícios. Eu sempre incentivo a prática de atividades, porque não só para o controle do açúcar no sangue, mas tem vários benefícios. No final desse vídeo eu vou deixar uma sugestão e uma dica para você iniciar, para você fazer com maior frequência atividades físicas. Então, não esquece de assistir e fica até o final, hein? Número 9, alimentos ricos em magnésio e cromo. São muito estudados o papel do magnésio e do cromo junto com a insulina, na resistência à insulina, no caso que eu me refiro aqui. Por quê? O diabético tem uma prevalência maior de deficiência de magnésio, porque pode eliminar pela urina, por exemplo. E se você consumir alimentos ricos em magnésio, você pode ter um melhor controle do diabetes. Eu não estou falando aqui em suplementação, estou falando para você consumir através da dieta. Quais são esses alimentos que são ricos em magnésio? Lentilha, semente de abóbora, semente de girassol, folhas verdes escuras. Não é tão difícil de achar daí, né? Porque muitas pessoas pensam, onde é que eu vou achar semente de abóbora? Mas folhas verdes escuras, como espinafre, couve, castanha de caju, podem te ajudar a consumir as necessidades diárias de magnésio, por exemplo. E cobre, alimentos como grãos integrais, alface, brócolis. Então, preste atenção como está a sua alimentação. Dica número 10, e essa aqui você já sabe, que é não fumar. O cigarro também está associado com um pior controle glicêmico. Se você quer melhorar os níveis de hemoglobina glicada, então não fumar. Fora o risco de câncer e várias outras doenças, aumentar o risco cardiovascular. Não vou nem me estender muito nesse item aqui, porque isso você já sabe. Número 11, evite açúcar simples, carboidratos simples. Quais seriam os carboidratos simples? Pão, massa, bolo, o açúcar refinado, então nem se fala. Por quê? Porque esses alimentos têm uma digestão mais rápida. Você faz um pico de açúcar no sangue. Logo vai ter um pico de insulina e vai ser mais difícil de você controlar a hemoglobina glicada se você estiver consumindo esses alimentos. Ah, mas esses alimentos são totalmente proibidos? Não. Se você conseguir evitar, você já vai ser beneficiado. Agora, em um evento ou outro, você quer comer um bolo lá, assim como eu falei da rotina, é totalmente proibido? Não. Mas tenha em mente que você deve evitar esses alimentos ou consumir numa quantidade pequena. Tem um controle na quantidade, também vai te ajudar nos níveis de açúcar no sangue. Porque, imagina lá, você come um bolo, aquele açúcar refinado por cima. O que vai acontecer quando você fizer a digestão? Vai ter um pico de açúcar no sangue, um pico de insulina. E você sabe que vai ser pior para o seu controle da hemoglobina glicada. Agora que você já entendeu esse mecanismo, as coisas já estão começando a fazer sentido. Então, carboidratos simples, açúcar simples, tenha
uma maior moderação, maior controle, tem que ter atenção para certos alimentos. E a dica número 12, sobre o controle do peso. Vocês já viram que o excesso de calorias vai causar um aumento do peso, um aumento do tecido adiposo, e como é importante para o metabolismo você controlar o peso. Tem estudos que verificaram os níveis de hemoglobina glicada, o controle do diabetes, e acompanharam pessoas que reduziram entre 5% e 8% o peso. Então, o exemplo dos 100 quilos ali, se você fizer uma modificação, uma redução para 95, por exemplo, já tem um benefício metabólico comprovado de maneira científica. Então, tem que ter atenção. Se você conseguir reduzir o peso, junto com essas dicas todas que eu falei, com certeza você vai ter uma chance muito maior de controlar os níveis de açúcar no sangue, ter o melhor controle e diminuir, as complicações crônicas do diabetes. Melhorar o controle, ter melhor qualidade de vida. Qual nota você dá para esse vídeo? De 0 a 12. 12 é a nota máxima. Então, se for 12, eu vou fazer mais vídeos como esse. Também coloca qual cidade você está assistindo, qual região, qual país, qual parte do mundo que você pertence. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Escreve aqui para mim, que eu sempre gosto de ler. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os benefícios da caminhada. Vocês lembram que eu comentei a importância de praticar atividade física para o diabetes? Tem outros benefícios e também a dica que vai fazer você aumentar a frequência que você pratica atividade. Nesse vídeo aqui, eu falo e explico sobre isso. Um abraço!